Correção das páginas 129 a 131. Aqui nessas páginas, a gente estudar um pouco de cálculo mental, arredondamento e resultado aproximado, algumas regularidades e alguns problemas aí de multiplicação. Na questão 1, a gente falou sobre as regularidades, eu expliquei para vocês como que se dá as regularidades em números terminados em zero, que não são nem 10, nem 100 ou 1000, né? Como que eu calculo, né, e sei essa regularidade. E aí você ia calcular mentalmente e completar aqui as regularidades, né? Então, na letra A, 2 vezes 7, 14. 2 vezes 70, 140. Então, como que eu sei a regularidade? Primeiro, ele colocou aqui como exemplo 2 vezes o 7, para você já ter uma base de quanto é o 2 vezes 7. Então, quando eu pego um número 2 vezes o 70, eu já sei que 2 vezes o 7 é 14, então eu coloco 14. E como eu tenho apenas um zero, basta eu acrescentar esse zero aqui que eu encontro o meu resultado. E assim sucessivamente. 2 vezes 700, 1.400. 2 vezes 7.000, 14.000. 3 vezes 9, 27. 3 vezes o 90, 270. 3 vezes 900, 2.700. 3 vezes 9.000, 27.000. 9 vezes 5, 45. 9 vezes o 50, 450. 9 vezes o 500, 4.500. E 9 vezes o 5.000, 45.000. Então, era fácil de você calcular mentalmente aí, através da regularidade. Letra D. Com 8 notas de R$20, obtemos, então, você ia multiplicar. 8 vezes 20, 160. Então, 8 notas de R$20 é igual a R$160. Aqui na questão 2, nós também tínhamos regularidades, igual aqui na questão 1. E aí, você ia fazer os cálculos, né? Aqui você ia observar na letra A, né? Como que se dava essas regularidades. Eu expliquei para vocês, né? O que acontecia aqui no quadrinho verde e no quadrinho azul. Por quê? Porque aqui, ó, por exemplo, nós temos 20 vezes o 50. Então, ambos os números têm zero. Se aqui juntos nós temos dois zeros, significa que 2 vezes o 5 é 10. E a esse 10 a gente ia acrescentar os dois zeros, né, no resultado. E assim sucessivamente. Letra B. Agora calcule mentalmente e complete. 40 vezes 80, 3.200. 60 vezes 200, 12.000. 700 vezes 70, 49.000. 3.000 vezes 20, 60.000. 40 vezes 2.000, 80.000. 20 vezes 4.000 dá 80.000 também. E com 60 notas de R$50, obtemos. Se eu tenho 60 notas de R$50, 60 vezes 50, eu obtenho aí 3.000, ou seja, R$3.000. Mas aí você pode estar se perguntando, professora, como é essa regularidade? Eu ainda não entendi. Eu vou fazer aqui mais uma vez para você compreender. Se eu tenho, como é o caso aqui, ó, desse inicial, 3 vezes o 2, eu já sei que é 6, né? Então, quando eu tenho aqui, ó, 3 vezes o 20, como que eu sei que vai ser 60? Eu já sei que 3 vezes 2 é 6, então eu coloco o 6 aqui. Eu tenho aqui, ó, um único número zero, uma única dezena, então eu acrescento aqui o zero, né? Um único zero aí. Aí eu descubro o meu resultado, 60. Se fosse 3 vezes, eu vou colocar outro número aqui, 3 vezes 500. Como que você ia saber a regularidade, gente? Primeiro você ia calcular 3 vezes 5. Quanto que é 3 vezes 5? 15. Eu já sei que 3 vezes 5 é 15. Quantos zeros eu tenho aqui no meu número que está sendo, né, multiplicado? 2. Então, se eu acrescentar esses dois zeros ao resultado aí do 3 vezes o 5, eu obtenho 1.500. Logo, 3 vezes o 500 é igual a 1.500.
Se você somar o 500 aí, ó, 3 vezes, 500 mais 500 mais 500, você vai obter o mesmo resultado. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. Aqui a gente está fazendo uma soma para demonstrar aí que 3 vezes o 500 é igual a 1.500. Então, 5 mais 5, 10, né? 5 mais 5 aqui, 10. 10 mais 5, 15. Logo, 3 vezes o 5 é igual a quanto? 1.500. Então, essa regularidade é muito boa, facilita bastante a gente contar os zeros que a gente tem, né, nos números para realizar aí a multiplicação. Vamos ver aqui, ó, essa continha. 20 vezes o 4.000, que deu aí 80.000. Como que eu sei que 20 vezes o 4.000 dá 80.000? Vamos aqui, ó. 20, né? Nós temos aí 20 vezes o 4.000. Ó. 4.000 tem quantos zeros? 3 zeros. É igual a quanto? Primeiro a gente faz 2 vezes 4. Quanto que é 2 vezes o 4? É 8. Agora a gente vai pegar todos os zeros que nós temos aí. Nós temos 1, 2, né? Nós temos aqui, ó, 1. No 20 nós temos um zero. Aqui no 400 nós temos 1, no 4.000, na verdade, temos 1, 2, 3. Então, juntando 1 mais 3, nós temos 4 zeros. Logo, aqui nesse 8, a gente vai acrescentar 4 zeros, que vai formar que número? 80.000, né? A cada 3 números, nós temos aí um ponto, ó. Quando eu junto aqui 3 números, eu junto aí uma classe, então tem um ponto. Aí mais 3 números, nós temos outra classe. Logo aqui é 80.000. Por isso que eu sei que é 80.000, né? Basta eu pegar os zeros e acrescentar. É fácil? Bem fácil, né, gente? Então, se você souber as tabuadas básicas do 2 até o 9, e você consegue utilizar bem tranquilamente aí essa regularidade apenas contando os zeros, tá bom? Questão 3. Jairo e o pai dele foram assistir a uma partida de basquete. Foram vendidas 3.024 ingressos a R$ 5,00 cada um deles. Qual foi a arrecadação aproximada com a venda desses ingressos? Para encontrar a resposta aproximada, você arredonda e multiplica. Então, a gente arredondou aqui o 3.024 apenas para 3.000 e multiplicou 3.000 vezes os R$ 5,00, né? 3.000 vezes 5 dá 15.000. Por quê? 3 vezes 5 é 15. E eu acrescento aí os 3 zeros, logo dá 15.000. A arrecadação aproximada foi de R$ 15.000. Aqui na questão 4, você ia fazer os arredondamentos também, né? E encontrar os resultados. O 306 está mais próximo de 300 ou de 400? A gente tinha que arredondar para dezenas inteiras, terminadas todas em zero. Então, está mais próximo aí do 300. O 19, mais próximo do 20. 300 menos 20, 280. 98 vezes 14. 98 está mais próximo de 100. E o 14, a gente deixa ele aí. 100 vezes o 14, 1.400. Por que você não arredondou o 14, professora? Porque a gente já tem aqui, ó, um número inteiro. Então, fica fácil de eu fazer a multiplicação apenas com um inteiro, ok? No caso aqui do 98 vezes o 14. Mas você podia arredondar? Poderia. Você podia arredondar o 14 para 10. Ficaria 100 vezes 10, que dava quanto? Dá 10.000, né, gente? 100 vezes o 10. 100 vezes o 10, na verdade, dá 1.000, né? 100 vezes 10, 10.000, né? 1.000. 1.000, porque juntaria aí, dava 3 zeros. Letra C. 6 vezes 2.101. Então, ficou 6 vezes, a gente tirou esse 101 e arredondou para o 2.000, para facilitar. 12.000. Letra D, E e F, a gente também fez os arredondamentos. Você pode dar uma pausa aí no vídeo para observar. Bacana? Aqui na questão 5, a gente ia trabalhar tudo a partir do arredondamento. Letra A. Em uma apresentação de dança, foram formadas 7 filas com 98 pessoas em cada fila.
o número de participantes é próximo de 700. Por quê? Eu tenho 7 filas vezes, né? São 98 pessoas, então, para facilitar, eu arredondo para 100. Então, 7 vezes 100, 700. Gente, não é sempre que a gente vai usar o valor aproximado e o arredondamento. Depende da questão, tá bom? Se a questão está pedindo para você usar o valor aproximado, como está acontecendo aqui, ó, o resultado aproximado ou arredondamento, aí a gente utiliza, tá bom? Letra B. Uma pizzaria oferece 28 sabores de pizzas e 6 tipos de suco. O número de escolhas diferentes que se pode fazer de um tipo de pizza com um tipo de suco é aproximadamente, o resultado aí seria 180. Por quê? Você ia pegar os 28 sabores e arredondar para um número inteiro, que no caso é o 30, que está mais próximo aí, vezes a quantidade de tipo de suco. 30 vezes 6, 180. Letra C. Augusto comprou um par de tênis por R$ 96 e uma camiseta por R$ 32. No total, ele gastou cerca de... Então, ó, foi R$ 96 o tênis. 96 está próximo de qual dezena inteira, né? De qual número inteiro? Está próximo do 100. Então, a gente arredonda para 100. Mais o valor da camiseta, que é o 32. O 32 está mais próximo do 30, do número inteiro 30, ou do 40? Do 30, né? 100 mais 30, 130. Então, ele gastou aí cerca de R$ 130. Letra D. Um pipoqueiro vendeu 196 saquinhos de pipoca em um dia. Mantendo essa média, em um mês ele venderá aproximadamente 6.000 saquinhos. Por quê? Porque um mês tem aproximadamente 30 dias, né? Uma dezena inteira e um número inteiro, vezes a quantidade de saquinhos. 196 que ele vende. O 196 está mais próximo do 200. Então, a gente arredonda para o 200 e dá aí 6.000 saquinhos de pipoca. Aqui também nós tínhamos algumas regularidades, você ia registrar os resultados aqui na letra A, 3 vezes 4, 12, 4 vezes 3, 12, observando que se eu altero de lugar os números, o resultado ele não muda, né? 3 vezes 4 é 12, se eu colocar 4 vezes 3, né? Mudar a ordem, a posição deles continua 12, 7 vezes 8, 56, 8 vezes 7, 56, 5 vezes 9, 45, 9 vezes 5, 45. E aí você ia responder aqui, ó, o que acontece com o resultado da multiplicação quando trocamos a ordem dos fatores? O resultado, ele não muda, como eu acabei de falar para vocês. Se eu trocar a ordem, o resultado não muda aí na multiplicação. Na letra C, você ia usar uma calculadora para verificar, né, a multiplicação desses casos aqui. 3 vezes 89, 267. 89 vezes 3, 267. Por quê? Porque o resultado aí não muda se eu mudar a ordem. 65 vezes 44, 2.860. 44 vezes 65 também, 2.860. 201 vezes 21. E 21 vezes 206, né? 206 vezes 21. 21 vezes 206, que é igual a 4.326. Aqui na segunda atividade, você ia registrar os resultados. Todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Então, 3 vezes 1, 3. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 9, 9. 7 vezes 1, 7. E aí perguntava o que acontece com o resultado da multiplicação quando um dos fatores é 1. O resultado é igual a outro fator. Ou você poderia colocar o resultado de um número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Terceira atividade, complete, né? Você ia completar aqui com a adição de parcelas iguais. 3 vezes 0 é o 0 somado 3 vezes. 0 vezes 2 ou 2 vezes 0 é o 0 somado 2 vezes. 4 vezes 0 é o 0 somado 4 vezes. E o 0 vezes 6 é o 0 somado aí 6 vezes. O que significa que? Você ia responder aqui na letra B. O que acontece com o resultado da multiplicação quando um dos fatores é 0? Todo número multiplicado por 0, o seu resultado é sempre 0, né? Bacana? Então, espero que vocês tenham respondido corretamente ou aproximadamente aí as questões, tá bom? Um abraço e até a nossa próxima correção.